Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre um assunto que surgiu em um grupo de WhatsApp, quando eu estava conversando com algumas pessoas e de repente surgiu a seguinte questão, pular pedaços de livros. Algumas pessoas disseram assim, quando começa a ficar chato eu pulo aquela parte. Outras pessoas disseram assim, como? Não, você não deve pular nenhuma parte do livro. Mas fulano já disse que pula, o outro disse que não pula, o outro disse que não pula, mas eu sei que pula. Então assim, tá todo mundo pulando as coisas aqui. Então eu trouxe essa discussão pra gente. Devemos ou não pular as partes do livro? Então assim, eu venho trazer a minha percepção e você complementa com aquilo que você acha, porque não existe regra para a leitura, né? A leitura, ela é um processo que é muito íntimo, é muito individual. A leitura, mesmo quando você faz a leitura conjunta, mesmo quando você faz a leitura em grupo, ela é sempre uma experiência muito única, muito sua. Porque a leitura, ela demanda também, ela prescinde da sua experiência prévia de mundo. Então, quanto melhor o seu entendimento do mundo, mais profunda é aquela leitura. Quanto mais rasa, mais rasa também. Né? Então, assim, eu quero ler só para me distrair. Tudo bem. Não, mas eu quero ler para me aprofundar, eu quero entender. Tudo bem também. Existem muitas leituras no mundo. Mas a gente vai falar sobre pular partes do livro. Então, assim, o que eu gostaria de colocar para vocês? Quando eu estou fazendo uma leitura e eu chego numa parte em que o livro começa a arranhentar, começa a ficar chato, você vê que ele não está evoluindo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de parar. Então eu paro aquele livro, porque eu sempre penso assim, para mim. Uma parte em que você vê que o autor está enrolando, né? Ele está ali, está descrevendo, e aí ele começa naqueles pormenores. O que eu posso entender disso? Eu sempre pego essa parte e tento colocar dentro da conexão daquele. Eu tento fazer uma conexão com a história daquele livro. Eu penso o seguinte: o autor está com dificuldade para ele entrar na história, ele está com dificuldade para desenvolver, porque às vezes o que acontece durante a criação? Você tem a história na sua cabeça, você tem o começo, o meio e o fim, você sabe como você quer desenrolar, mas chega em certos aspectos que aquilo parece que não anda. Então aí você começa a dar aquela enrolada para poder chegar naquela parte em que você vai decolar com a história. Bom, essa é uma das percepções. Então eu sempre busco observar se é isso realmente que está acontecendo naquela história. Outro, se aquela descrição promove, a intenção do autor seria promover uma adequação desse leitor no cenário em que a história se desenvolve, e por isso ele precisa esmiuçar mais. E aí eu também sempre tento adentrar nessa, quando o autor está esmiuçando, para ver o que ele quer trazer de elementos para minha melhor compreensão. Então, às vezes, dependendo do livro, eu também me fixo mais nessas partes em que parece que o autor está arranhentando mais, mas eu observo, vejo se ele não quer traçar um panorama mais claro e mais íntimo da história e assim trazer o leitor mais para dentro daquela trama que ele quer oferecer. E se realmente eu observo que aquilo está muito chato, que eu não estou conseguindo e que não está acontecendo nada, eu prefiro parar o livro e deixar aquele livro, o livro acabou para mim ali. Em geral, eu acho que todo livro merece ser lido, porque às vezes você tem um pedaço em que parece que a leitura está um pouco mais arrastada, ou às vezes ela está mesmo mais arrastada, mas depois ela se desenvolve, e assim, por exemplo, foi com o livro Deserto dos Tártaros. Quem começou a ler aquele livro, né, e eu pretendo falar dele para vocês, viu que se passava uma leitura muito arrastada, muito que parecia que não desenvolvia, e aquilo tinha um motivo de fazer a live sobre esse livro.
eu coloquei exatamente a questão do tempo. Então aquilo para mim teve uma percepção importante, né, de como aquele livro estava sendo desenvolvido. Então eu espero que sim, que eu consiga ler todos os livros, mas realmente quando eu sinto que não dá mais nada e que está na hora de parar, é essa atitude que eu tomo. Agora, no meu entendimento, eu vou pular partes do livro, tá? Quais partes? Então, assim, eu vou pular e eu vou perder o que nessa história? Aonde é que eu retomo? O que naquela parte que eu parei, o que tinha ali que era importante para eu entender uma trama? Um livro, por exemplo, Absalão, Absalão, é um livro que você não pode pular parte nenhuma. Nenhuma. Porque quando você está lendo, aí você chega lá na parte tal, você já leu umas cento e tantas páginas, quase 200 páginas, você olha assim, você fala, ah, isso que ele está dizendo tem a ver com... E foi um livro que o Thalys Cidreira me infernizou mesmo. Eu quero que você faça. Eu fui fazer por causa dele. Foi um livro que eu parei de ler, fiz uma estrutura para o livro, fiz um esquema e aí eu comecei a anotar algumas coisas para eu não me perder. E foi fundamental para o meu entendimento no final, ou não, né? Eu não sei se a gente entende muito bem o Faulkner, né? Mas foi importante para eu remontar aquela história toda. Então, pular partes do livro, a não ser que te incomode muito por uma questão de maldade, etc., porque a gente não sabe quantas páginas a gente pode pular e para não perder o sentido da leitura. E aí esbarra em uma outra coisa. Qual é o sentido da leitura se você vai ficar pulando pedaços do livro? Qual o sentido que tem ler um livro se você não vai mergulhar na história? Até as pessoas que vivem disso, e principalmente porque elas vivem disso, porque isso é o trabalho delas, elas precisam realmente mergulhar na leitura por um todo. Se a gente faz uma leitura recreativa e aí o livro não está fluindo e você quer parar, para o livro sem dó, gente, sem culpa nenhuma. Para, larga o livro lá no canto, volta de uma outra vez, porque às vezes também é só uma questão de paciência. Se você lê o livro recreativamente, se a literatura é para você um prazer, não tem por que você pular, eu vejo assim, porque a leitura não é obrigatória. Se você trabalha com o livro, não tem por que você pular, porque é o seu trabalho. Se você está lendo isso para esse trabalho que eu posso dizer é o Enem, é o vestibular, é para fazer uma prova, vai cair num concurso, dedique-se à leitura, porque isso deve acrescentar para você alguma coisa, né? Então a gente tem que pensar que a leitura, se ela não é esmiuçada, se ela não é adentrada, se a leitura não é vivida, capítulo por capítulo, e entender por que o livro se arrasta, por que aquela parte está demorando muito para passar, por que não está evoluindo, quando a gente começa a entender tudo isso, já é meio caminho andado para você entender a história em si. Então, eu vou falar melhor dessa questão quando eu for apresentar para vocês o Deserto dos Tártaros, que é um bom exemplo de uma leitura que se parece arrastada, mas ela tem uma razão de ser. Tá bom? Então, deixa para mim a sua percepção, porque aqui não tem certo, não tem errado, aqui foi a minha opinião. Então, eu gostaria muito, né, opinião, como diz Platão, né, a doxa. Então, é a minha opinião e que gostaria de encontrar com a sua opinião para a gente formular juízos de valor. Então, eu deixo aqui a minha percepção e fico aguardando a sua. Tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!